Nossa, boa tarde, pessoal. Então, para dar continuidade ao nosso estudo... A conta do Diego. Espera aí. Ah, é a Belinha? Não, tem alguém latiu. A Cleo não voltou. Para fechar os microfones, senão a gente Não, fica... espera aí. A Cleo não conseguiu entrar. Não dá para ouvir. Marisa, liga o microfone. Olá, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 6 do livro A Gênese e dividimos esse capítulo em 3 aulas pelo conteúdo bastante, para muitos de nós, e eu me incluo nesse muitos de nós, um conteúdo bastante aprofundado e difícil de ser entendido, mas volto a lembrar vocês, a gente não está aqui para entender tudo de física quântica, de química, a gente está aqui para entender nosso papel no contexto do universo, entender o quanto ele é infinito, entender a grandeza de Deus na criação, né? Então, é esse o foco. Por isso é que na síntese que a gente faz do livro, a gente está dando um peso um pouco menor para o detalhamento de uma coisa ou de outra referente ao espaço sideral, ao universo, porque no contexto da gente imaginar a magnificência da criação divina em tudo isso, tá? Óbvio que se a gente fosse tentar entender cada questão, aí nós precisaríamos estudar a Gênese em 2 anos, alguma coisa mais assim. Então, não é para ninguém assustar. Semana passada a gente estava aí de cabelo em pé, os cabelos vão continuar em pé até o último encontro, mas o que eu quero dizer é assim, vamos ter uma noção geral dessas questões, aí quem gosta, quem entende, quem estuda, consegue falar melhor, tá? Vera, você não pôde estar conosco na outra semana, mas eu disse que eu, na próxima encarnação, voltarei e farei curso na área de exatas, porque realmente, como eu fiz na área de humanas, na minha presente existência, para mim é assim um imenso desafio falar destas questões, né? Então, como é que a gente vai abordar? Hoje nós vamos ver a criação universal, que é a nossa segunda aula no mesmo tema, né? Que é a uranografia geral, que a gente já viu, que é o estudo dos astros, né? Da astronomia, dos corpos celestes. Nós vamos, então, hoje ver a criação universal, os sóis e os planetas, e a gente já sabe muito bem o que é o Sol, na definição que tivemos brilhante hoje, da Boa Nova, todo mundo sabe o que é o Sol, os satélites, os cometas, a Via Láctea. Marisa, mas nós vamos ter que entender... Não, nós vamos ter que entender assim, a Terra, perto de tudo isso, é tão pequena. E é diferente do que a gente entendia antes. Nós somos o centro do universo. Então, nós vamos ter que entender tudo isso? Não, nós vamos ter que entender o quê? O nosso papel nesse contexto. Nós vamos precisar buscar perceber na grandeza dessa criação que Deus não para de criar nunca. E que não existe só o nosso planeta Terra habitado. Quando Jesus falou muitas moradas na casa de meu pai, e que na primeira leitura a gente entendeu, puxa, então é a nossa evolução que vai... a gente vai mudando dos mundos, né? E a nossa evolução é que assegura isso, mas a gente talvez não tivesse entendido que existissem outros mundos que são habitados e que a gente sequer se dá conta. E por que a gente sequer se dá conta?
Porque, como a Sandra explicou na Boa Nova de hoje, o entendimento de uma criança é diferente do entendimento de um adulto para que ela dê uma determinada explicação. Ela usou o sol como exemplo hoje, né? E ela disse depois, nós ainda somos crianças frente a essa grandeza do universo, né? A condição do nosso espírito é ainda de espíritos iniciantes. Eu digo que somos aprendizes, né? E já confessei a vocês, de repente, se eu era chamada para fazer uma palestra num congresso, um congresso reúne 2.000, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, desses que a gente fazia todo ano. Eu vou e faço essa palestra e conheço muito bem o assunto que eu vou falar. Mas para falar uma boa nova para 35 pessoas antes no presencial, eu me esquiatava de estudar. Por quê? Porque nos assuntos dos ensinamentos de Jesus, a gente é aprendiz. Na nossa profissão, a gente tem a experiência, o estudo, a comprovação, é o que você faz todo dia. Mas aqui a gente está aprendendo a pôr no nosso dia a dia esse ensinamento. Então, somos pequenos ainda, né? Quem conhece, quem tem mais facilidade, gente, que lindo poder estudar e dominar esses assuntos todos, né? Mas eu chamo atenção, e no capítulo que a gente vai, na parte que a gente vai estudar hoje, de novo, o próprio Galileu, agora já estou íntima dele, hein? O próprio Galileu, ele fala, não tirem conclusões de nada pelo que eu estou falando. Eu não tenho conhecimento do mundo espiritual. Quer dizer, olha, né, um Galileu Galilei, ser humilde o suficiente, já como na condição de espírito desencarnado, para dizer que ele não conhece nada e que a gente não baseie o nosso estudo pelo que ele coloca. Embora ele diga no final, nós vamos trazer aqui só esse resgate, que ele já tem autorização, ele já teria na época que ele ditou a Gênesis, esse capítulo, que foi todo ditado por Galileu Galilei para Kardec, na íntegra, o capítulo 6, foi ditado por Galileu Galilei, mas na época ele já tinha autorização para revelar outras coisas, mas não sentiu em condições de, né? Assim sou eu perante vocês, minhas lindas e meus lindos, né? Companheiros de trabalho, né? Tem coisa que eu não tenho a menor intenção de falar, ó, gente, é assim, pelo meu pequeno conhecimento. Então, vamos voltar, né? Precisamos entender esse mecanismo para perceber a grandeza de Deus, que ele nunca para de criar, que existem muitos e outros mundos habitados que a gente sequer imagina, e o que nós estamos fazendo aqui. Isso é o mais importante. Como é que a gente vai crescer, como é que a gente vai evoluir, como é que a gente vai promover a nossa renovação, o nosso processo de transformação, a nossa... como é que eu quero dizer? A mudança da roupagem que a gente vinha usando até então. Né? É a Sofia que vai entrar em cena, Solange? Eu sabia, estava na cara. Oi, Sofia, boa tarde. Você veio ver nosso estudo, linda? Ela sorrindo. A minha sensação é que ela está aqui para aprender com a gente. Mas vamos lá. A gente vai começar. Então, vou tentar sintetizar os itens 17 e 18. Eles abordam a matéria cósmica primitiva e o princípio vital de forma muito efetiva, né? Então, até então, os pontos que nós vimos na aula passada, que foram espaço, tempo, matéria, né? Que a gente conversou bastante, os pontos que nós vimos até a semana passada conseguiram dar a ideia para a gente do poder da criação como um todo. E agora nós vamos ver a criação universal, considerando que
que essa criação, ela arruma, ela caminha como se fosse em série. O que é alguma coisa? O que é um seriado? É algo que a gente acompanha com alguma frequência e que tem continuação depois, né? No próximo capítulo. Eu vejo hoje, vejo a semana que vem, ou se eu perdi, eu vejo não sei quantos capítulos no mesmo dia, mas é em série, ele vai num crescente, né? Então, a matéria, o que Galileu diz, que a matéria cósmica primitiva continha todos os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. Então, essa matéria cósmica primitiva é chamada de mãe fecunda. Por quê? Porque ela é que dá início a todas as coisas, né? Ela o nome que ele destaca na Gênese, Galileu destaca, é que ela é a geratriz eterna. Então, a matéria cósmica primitiva é que gera todas as coisas. E ele diz, essa substância contida na matéria cósmica não desapareceu e nem perdeu a potência. Porque, como ela é primitiva, a gente imagina que aconteceu lá na criação e cessou. E aqui ele traz, para a época em que o livro foi recebido, e nós estamos falando de 1868, não de hoje, e vamos lembrar que a ciência evolui, que a ciência traz novas descobertas, que a ciência traz revelações outras para a gente, mas, naquele momento, ele afirmava que essa matéria não morreu e nem perdeu a sua força, a sua potência. E explica que esse fluido penetra nos corpos como um oceano imenso. Nessa matéria cósmica primitiva é que reside o princípio vital que dá origem a todos os seres, dá origem à vida dos seres, né? E que esses seres se perpetuam no globo conforme a condição de cada um. Então, Galileu explica que cada criatura, quer seja do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, e nós próprios, né? Estamos no reino nominal, e aí, olha o que ele destaca. Ou seres de outra espécie. Então, ele chamou atenção para o mineral, para o vegetal, para o animal, e ainda diz, ou seres de outra espécie, porque há muitos reinos naturais dos quais nem suspeitamos a existência. Ou seja... Quem sabe os elementais aí? Quem sabe, é isso aí. Então, por conta desse princípio vital, cada criatura adequa a sua condição de existência e a duração. Então, cada um nesse reino vai se adequando à sua maneira de viver. E ele diz assim, que as moléculas de um mineral, por exemplo, tem certa soma dessa vida. Uma semente, que é do reino vegetal, ou um embrião, quando se agrupa, vai mudando e vai constituindo outras formas. Ele fala, como os indivíduos formam figuras simétricas, somos nós, os indivíduos, as criaturas humanas, certo? E aí ele destaca que a matéria cósmica primitiva, ela era revestida não só das leis que asseguram a estabilidade do mundo, mas também do princípio vital universal, que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que as condições de existência dos seres se apresentam. Então, o que ele quer dizer assim? A criação universal, ela acontece sempre de acordo com a vontade divina, gente. E é por isso que Galileu dizia já em 1868 que é certo pensar e dizer que Deus sempre tem criado, que Deus cria sem cessar e criará sempre. Então,
de novo, a grandeza e o poder da criação de Deus no universo, né? No item 19, Galileu já começa a falar que o mundo espiritual também faz parte dessa criação. Com certeza, né? Mas ele fala, temos guardado silêncio, ou seja, nada foi expresso ainda sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre seus destinos também conforme o que Deus designa para nós. E aí ele fala, acerca do modo de criação dos espíritos, entretanto, Galileu cita, não posso ministrar mais que um ensino muito restrito. Então, ele não entra no mérito de como os espíritos foram criados. E aí ele justifica, em virtude de minha própria ignorância e também porque tenho ainda que calar-me no que concerne a certas questões, se bem que já me haja sido dado aprofundá-las. Então, mesmo naquela época, ele já podendo aprofundar estudos sobre a criação dos espíritos, ele não entra em detalhes aqui, tá? E aí continua, ele recomenda que quem deseja se aprofundar nesse estudo, né, que se mostre humilde perante Deus, olha que bonito, e que rogue, que ele diz assim, ó, aos que desejam religiosamente conhecer e se mostrem humildes perante Deus, direi rogando-lhes, todavia, que não se baseiem em nenhum sistema sobre as minhas palavras. Aí ele só destaca uma coisa, o espírito só chega a receber a iluminação divina que lhe dá ao mesmo tempo livre-arbítrio e consciência. Vamos resgatar um pouquinho, gente, por que a gente vive e a gente sabe, quem fez ação, imortalidade, educação para viver, sabe, né, que a gente vive, a gente nasce com o propósito de progredir, de evoluir intelectual e moralmente. Então, essa é nossa missão, essa evolução, né? Mas quanto mais a gente se instrui, e isso também foi objeto do estudo do Evangelho de hoje na Boa Nova, quanto mais a gente se instrui, mais a gente progride intelectualmente. Esse progresso intelectual que a gente adquire do estudo que a gente faz, traz para nós mais discernimento. Então, aumenta o progresso intelectual, aumenta o nosso discernimento, que é a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Puxa, então, eu me instruo, aumento minha capacidade intelectual, isso me leva a entender melhor as coisas e saber distinguir entre elas para que eu possa fazer minhas escolhas. E, em função desse discernimento maior que eu adquiro, eu vou mudando minha atitude. Quando eu mudo a minha atitude, que é isso que conta, a mudança, a transformação, quando eu mudo a minha atitude, eu passo a conquistar meu progresso moral. Dá para perceber? Ó, instrução, progresso intelectual, discernimento, novas atitudes, progresso moral. Por isso que só conhecer, só estudar, não basta. Tem que estudar, sim, e bastante. Mas tem que trazer para a nossa vida, tem que aplicar no nosso dia a dia tudo aquilo que a gente puder dos ensinamentos que a gente conseguiu entender. Quando a gente, aqui diz assim, a gente tem livre-arbítrio e consciência. Então, nesse momento que Deus coloca sobre nós a iluminação divina e dá para nós o livre-arbítrio e a consciência, além da noção da nossa caminhada, do nosso destino,
Isso só acontece depois que a gente passou fatalmente por toda aquela escala de seres inferiores. E a gente já sabe, né? Centelha divina, mono da monera, reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino nominal. Então, é nesse momento que nós temos a mão do Criador sobre nós, iluminando a nossa existência. Então, o que ele deixa claro é que é só nesse momento que o espírito toma lugar na humanidade. Antes não tem. Nós tivemos que passar aquela, como é que fala, matéria quinta essenciada, né? Nós vamos burilando, a gente não foi um carvão, a gente foi um pedacinho de uma pedra, né? A gente não foi uma rosa, um cravo, até podemos ter sido um ramalhete de lindas flores. Nós somos uma partícula, um pedacinho, e assim foi indo até chegarmos na nossa experiência no reino nominal. Então, de novo, gente, a única coisa que Galileu fala do momento da criação do espírito, já que ele está falando da criação do universo, né, é que o espírito só é criado depois de ter passado por toda essa série de evolução, que aí Deus põe a mão e a gente passa a fazer parte da humanidade. E aí ele volta e fala no final: de novo peço, não construa sobre as minhas palavras os vossos raciocínios. Né? Aí ele fala, tão tristemente célebres na história da metafísica. Eu preferiria 1000 vezes calar-me sobre tão elevadas questões, tão acima de nossas meditações ordinárias, a vos expor o sentido do meu ensino e a vos lançar por minha culpa nos complicados caminhos de compreender Deus ou o nada. Então, nós estamos ouvindo de um grande cientista, já desencarnado, com um belíssimo conhecimento, que a gente não tome nada isso do que ele coloca. E aí, cessou, nesta parte, neste capítulo, de falar do mundo espiritual. Porque aí ele vai para os sóis, planetas, e vai para as forças centrífugas e centrípetas, nossa Senhora, e vai para a nebulosa, e vai seguindo. Então, gente, a Roseli quer fazer uma pergunta. Sim, querida. Marisa, pelo que eu entendi dessa frase, é que nós recebemos o espírito quando passamos para o reino animal. Onimal, é isso? Não, hominal. Hominal, isso, que eu falei aí uma misturada. Não. Então, quer dizer que os animais não têm um espírito? Não é isso. Olha o que ele diz. O espírito só chega a receber a iluminação divina que dá para nós livre-arbítrio e consciência, porque o animal ele não tem a consciência, ele não tem o raciocínio. Veja que interessante. Olha como ele coloca, ele destaca isso. O espírito só chega a receber a iluminação divina que lhe dá ao mesmo tempo o livre-arbítrio e a consciência. O animal, então a consciência é dotada do quê? Do conhecimento, do raciocínio, da inteligência. O animal faz as coisas por instinto. Sim. Ele não tem isso caracterizado nele. Um espírito também. Sim, mas olha aqui o que ele fala, ó. Quando a gente passou pela evolução dos seres, a gente adquire a nossa individualidade como espírito. Cada ser é cada ser. Então, a Roseli não é igual a Sandra, que não é igual a Áurea, que não é igual a Regina, que não é igual a Ivani, que não é igual a Fran, que não é igual a Dadá. E aí vai. Fala, Sandra. Aí eu já volto. Eu sempre me perguntei como que o animal pensa, né? Porque a gente consegue se comunicar com ele consegue ter alguma noção. Só falta falar. Mas como que ele pensa? Como é que as coisas formam dentro da cabeça dele? E o Alberto teve o AVC, e o AVC comprometeu a parte da fala inicialmente. Ele já recuperou, mas inicialmente. Aí ontem eu estava perguntando para ele como é que você pensava. Ele falou, eu estava ouvindo as pessoas
mas eu não conseguia pensar direito. Eu falei, o que você pensava? Ele falou, ideia, não palavra. Ele falou, não conseguia pensar palavra, eu conseguia pensar, por exemplo, xixi, vontade de xixi, mas a palavra vontade, a palavra xixi, não tinha um não existia, significado. era só a ideia da necessidade. Né? Ele pegava a ideia que as palavras traduziam. Mas na cabeça dele não existia palavra. Entendi. Então, quando a gente pensa na consciência humana, você ter consciência para refletir, para pensar, para analisar o que está acontecendo e tomar uma decisão sobre o que você vai fazer, é uma parte mais evoluída do cérebro que só vem nesse momento, em que a gente entra no reino nominal, quer dizer, que o espírito se individualizou a ponto de poder penetrar esse reino nominal. Né? Porque a gente fala, os animais são inteligentes, né? Porque eles sabem quando eles fazem alguma coisa errada. Né? Por exemplo, a Duda, ela mesmo vai para a caminha, que é castigo, quando ela não faz as necessidades na fraldinha. Você pode procurar, não achou a Duda por perto e ela está lá, você pode olhar que ela se coloca de castigo porque fez a necessidade fora da fraldinha. Mas o raciocínio, esse pensar diferente, eu acho que realmente não existe. Nunca consegui me aprofundar. Existem muitos livros, gente, para falar sobre os animais, a inteligência, a vida. Se alguém souber, não sei, a Ivani que gosta de animais, não sei se tem conhecimento. Nunca consegui me aprofundar. Um dia pretendo dar uma lida. Tem muitos livros, Roseli, na literatura espírita, e livros bons e indicados, que falam sobre a vida, se o animal tem inteligência, porque sentimento a gente sabe que parece que eles têm, né? A gente está triste. Não. É assim, essa questão da inteligência, a gente sabe que é uma inteligência ainda não desenvolvida, né? Eles têm sentimento, adoram fazer uma pirracinha. A minha, pelo menos, adorava fazer uma pirracinha quando estava contrariada, quer dizer, tem sentimento. Mas essa palavra espírito, que é esse elemento divino, que quando você falou, eu falei assim, nossa, é fácil entender na pedra, mas nos animais, eu falei, não, os animais têm também esse elemento divino, o espírito, não tem a consciência, o livre-arbítrio, né? O poder o que ele destaca, se a gente pegar direitinho, é uma pena que não dá para mostrar. Eu pus até em negrito para mim. Mas está aqui também, ó. No meu pus em negrito, que ele fala assim, vamos pegar essas palavras. Ele chega a receber a iluminação divina, que lhe dá, ao mesmo tempo, livre-arbítrio e consciência. O animal ele pode ter essa inteligência não desenvolvida, mas ele não tem a consciência, e aqui ele destaca a consciência. E fala em característica de individualidade. Eles divinamente fatal, né? Entre os quais elabora lentamente a obra da sua individualidade. Esse espírito ganhou individualidade. Somente a partir daí, aqui até ele põe aqui no livro que eu li, somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu augusto sinal, que o espírito toma lugar entre a humanidade. Mas com a consciência, dotado do raciocínio. Eu acho que a diferença, Rô, tá bem aí, no espírito individualizado e na consciência adquirida. É porque em tudo tem a centelha divina, né, Marisa? Sim. Em tudo tem essa centelha divina. Então, acho que a palavra que me confundiu foi essa, a centelha divina, e não o espírito. Agora eu já entendi. Eu acho que eu estava meio... A centelha divina nem está aqui. Eu acho que eu é que... explicar a nossa evolução. Sim. A gente nasce como centelha divina, aí forma
mônada, depois um conjunto de mônadas forma monera, que vai buscando se associar. Tu estava vendo se eu não troquei. Depois a gente tem o reino mineral, vegetal, animal, e aqui se individualiza e ganha raciocínio, né? Mas todo mundo nasceu com a centelha divina, no sentido de sermos semelhantes, de contermos o amor de Deus. Sim. Tá? Tá certo. Deu? Obrigada. Deu. E não deu, você fala, Marisa, explica mais, que aí eu, na nossa reunião com o grupo, eu peço mais detalhes sobre... Essa questão da individualização do ser, porque aqui ele coloca claramente que, ao longo de todo esse processo evolutivo, o espírito vai conquistando a individualidade, né? Quando você falou, nós somos um pedaço de uma pedra, um pedaço de alguma coisa, a gente pertencia a um coletivo e a gente estava caminhando para uma individualização, e quando a gente chega no reino animal, dependendo da espécie, essa individualização vai sendo cada vez maior, progressiva, até que a gente possa tomar as nossas próprias decisões sem considerar o costume, digamos assim, do grupo, da coletividade, e que a gente possa dirigir o nosso próprio destino, que é o livre-arbítrio, né? Então, essa figura que eu considero que é uma figura alegórica, que diz que Deus coloca a mão e a partir daquele momento você vira espírito humano, né? É um símbolo, uma simbologia que ele está utilizando para falar que no momento em que o espírito passa a viver num corpo humano, considerando humano de qualquer planeta, né? É um momento em que ele já atingiu esse ponto de individualização, de livre-arbítrio e de consciência, né? Então, eu vejo muito como uma alegoria, que dizer que Deus colocou a mão, imprimiu o símbolo, né? Quer dizer que nada acontece antes da hora, gente. Tudo é progressivo, né? Tudo é progressivo. E aqui ele deixa claro que a gente elabora lentamente a nossa individualidade. Sim. Então, é progressivo. Mesmo que lentamente, a gente evolui, né? Então, não é assim que Deus chegou... Tanto que aqui ele fala o augusto sinal sobre a sua fronte, tá? Mas o que ele quer dizer ninguém chega nesse contexto antes da hora. E cada um tem a sua hora. Porque a gente não evolui tudo igual. Cada um de nós passou, acho que, a pertencer ao reino hominal num determinado momento. Nós estamos juntas nessa encarnação, talvez já tenhamos vivido outras encarnações juntas, né? E pode ser que a gente, que delícia, se encontre na próxima para o lanche antes das aulas. Mas a gente não sabe o que nos aguarda e nem sabe há quanto tempo cada um de nós está por aqui e já teve experiência passada e quantas nos esperam, né? Com certeza, mais uma com lanchinho antes das aulas nós vamos ter, com certeza. A Sandra está mandando uma mensagem aqui dizendo que faltam apenas 2 minutos. É isso, Sandra? Então, se cair, e deve cair já, porque a gente vai começar a falar de Sol e planeta, todo mundo já sabe o que é Sol, hein? Só para lembrar, que foi dito hoje no Evangelho. Então, a gente sai, mas a gente vai voltar, porque hoje nós temos que falar do Sol, do planeta, da nebulosa, dos satélites, dos cometas, da Via Láctea. Olha o que nos aguarda. Vamos lá. Sandra, se você quiser fechar e já dar outro sinal, a gente já ganha tempo. Assim eu não começo um bloco que tenha que parar. A gente vai, mas volta.